Estamos recebendo aqui no Bom Dia Top a professora do curso de Meteorologia e também coordenadora de operações do IPMET, a professora doutora Marta Loparti. Professora, a gente tem falado todo dia aqui no Bom Dia Top, né? Vai chover, não vai, não sei o quê. Fez um tempo muito quente esses últimos dias, né? Eu não tenho acertado, a gente vai falar sobre isso. Mas antes de a gente começar sobre previsão do tempo e temperatura, eu queria também que a senhora falasse um pouquinho sobre o IPMET, como é que está a sua estrutura e qual a sua importância desse centro aí para os estudos da meteorologia. Bom dia. Bom dia a todos. Então, o Centro de Meteorologia de Bauru, o IPMET, ele é de extrema importância, né? Principalmente agora que nós temos o curso de Meteorologia na Unesp. Então, é um diferencial que nós temos para os nossos alunos, porque temos toda uma operação, né, de previsão de tempo com nowcasting, que é a previsão realizada pelo radar. Então, esse diferencial está nos dando muito suporte para os nossos alunos, porque eles podem estar fazendo estágio lá dentro, tendo contato com a meteorologia operacional. Professora, bom dia, um prazer recebê-la aqui na Top. E quais os serviços que o IPMET oferece? E além disso, qual que é o grau de acerto das previsões? Bom, o IPMET ele presta diversos serviços. Por exemplo, nós emitimos bastante laudo, né? Tanto laudo para pessoas jurídicas como física, né? Por exemplo, teve um problema com uma queda de energia que, né, queimou um televisor. Então, para provar isso, para a companhia de energia pagar, ele precisa de um laudo que realmente teve, né, uma descarga elétrica ou teve. Então, nós emitimos esse tipo de laudo. Nós vendemos uns pacotes mais fechados de imagem de radar para os usuários mais específicos. E em relação à previsão de acerto, apesar, né, de a gente pensar o Centro de Meteorologia fazer a previsão do tempo, o foco do IPMET não seria aquela previsão de tempo de mais longo prazo, né, de 6 dias, de 5 dias, mas é uma previsão de tempo que a gente chama de nowcasting, de curtíssimo prazo, que é a previsão que provém do radar meteorológico, né? E em relação ao índice de acerto, às vezes se erra, às vezes se acerta, né? Mas como o nosso foco é o nowcasting mesmo, os avisos quando tem chuva, né? Tá para vir uma chuva, eu acredito que acertamos bastante, sim, nessa questão de curto prazo, né? É muito importante para o pessoal da Defesa Civil essas informações, né? Porque em muitos casos pode se avisar e pode-se ter uma previsão muito mais acertada dentro de uma previsão mais curto tempo mesmo, né, professora? No caso de Defesa Civil também eles precisam de uma previsão de curto prazo, né? Vai chover daqui a 2 horas, vai alagar as nações, então, certo. Claro, temos vários usuários nesse âmbito de Defesa Civil também, né? Vamos falar agora sobre a temperatura aqui da nossa região. Nós estamos enfrentando um período não de seca, mas de estiagem, né? Nos últimos meses tem chovido muito pouco. Como que vocês avaliaram, por exemplo, o inverno aqui na nossa região, que foi um inverno, pelo menos que se percebeu, menos frio, um inverno mais quente? Então, a característica do inverno aqui na região de Bauru é de não termos precipitação, é um inverno seco, né? Então, assim, pela climatologia, o que se esperou lá no começo do inverno era que a chuva não passasse de 40 milímetros nos 3 meses. Então, veja, junho, julho e agosto, né? Nós caracterizamos o inverno por um trimestre, junho, julho e agosto, e para esses 3 meses não era previsto uma precipitação maior que 40 milímetros. Então, se nós diluirmos isso por mês, dividirmos por mês, dá um pouquinho mais que 10 milímetros, né? Então, a estiagem, ela é uma característica do inverno aqui da região. E tem já uma previsão de como é que vai ser a primavera, como é que vai ser o verão? Então, pelo que eu andei vendo, ainda não discutimos lá no IPMET, eu com os meteorologistas operacionais, de repente eles discutiram, mas eu não estava junto, que a primavera vai ficar na média. Então, o que eu quero dizer com isso? Que agora já começam, então, os períodos de chuva, né? Porque no verão nós efetivamente temos a nossa estação chuvosa aqui em Bauru, né? Então, agora já começa uma estação de transição, né? Onde a gente sai desse período mais seco e começa a entrar, então, nesse período mais chuvoso.
Professora, a gente aprende na escola, né, que nós temos as 4 estações do ano bem definidas, mas no Brasil isso não funciona muito, né? Eu já ouvi alguém dizer assim que aqui no Brasil ou é tempo chuvoso ou seco, né? Mesmo porque no inverno, Daniel Martins adora o inverno. Esse aqui devia ter nascido lá na Europa, porque adora um frio, né? Mas é gostoso o frio. Eu sou gaúcha, eu sou suspeita pra falar. Eu adoro, eu sinto uma saudade. Você sentiu muita diferença quando chegou aqui, com esse tempo super agradável de 40 graus, geralmente que faz aqui. Então, como eu sou professora, eu costumo falar, né? Bom, aqui em Bauru a média, né, 50 graus. Na sombra. Porque... realmente, porque aqui em Bauru, assim, claro que nós tivemos eventos de frio, por exemplo, não sei se vocês se lembram, mas em junho desse ano, verdade. Tivemos uns dias bastante frios, porque foi devido a uma passagem de uma frente fria, que inclusive ela foi até bem ao norte do Brasil. Com ela, não acarretou precipitação aqui na cidade de Bauru, mas ela trouxe, porque né, na frente fria tem uma massa de ar mais frio atrás, né? Mas se nós pensarmos em temperatura inverno, verão, essa amplitude aqui em Bauru ela não é muito acentuada, né? Excepto esses dias mais frios que ocorreram em junho, mas se nós pensarmos na média, não tem grande diferença entre verão e inverno. Agora, se nós olharmos para o Rio Grande do Sul, aí, né, lá em casa, aí tem dias que chegam a 2, 3 graus e o verão é quente, né? Apesar das pessoas acharem que o verão no Rio Grande do Sul não é quente, ele chega a 30 graus também. Então, assim, existem regiões no Brasil que são bem definidas, existem outras que não. Vai depender da região, porque o Brasil... ele é um país muito extenso territorialmente. Então, ele cobre diversas latitudes, né? Desde os trópicos até os subtrópicos. Então, e tem a questão da continentalidade, de estar mais próximo do mar também. Então, com isso, nós temos diversas influências no clima, o que nós não podemos dizer, o Brasil é caracterizado por esse clima. Não, né? Muito bem. E vamos falar sobre as tempestades agora. A gente viu aí nos últimos 15, 20 dias, essas tempestades que ocorreram lá no Caribe, no México, na costa sul dos Estados Unidos, elas foram arrasadoras esse ano, né? Como explicar esses fenômenos da natureza? Então, foram bem... Eu, como meteorologista, eu achei bem bonito de se ver, mas eu sei que... Do alto era lindo, né? Do alto da televisão eu achei fantástico. Muito bonito mesmo, verdade. Mas, com certeza, foram eventos que assolou ali as ilhas do Caribe, né? Causando diversas mortes e destruições de propriedades, né? Então, o que os cientistas hoje em dia... Apesar de nós não podermos ainda bater o martelo sobre isso, mas existe um indício que esses eventos eles estão muito relacionados com as questões das mudanças climáticas, né? Porque o que acontece? Se nós temos as questões das mudanças climáticas, é um aumento da temperatura. Pois é. Certo? Então, se nós temos uma temperatura mais alta na baixa troposfera, isso implica dizer que nós temos mais energia no sistema. Né? Uma maior temperatura, nós temos mais energia. E mais de 90% dessa energia adicional oriunda do efeito estufa, agora que eu não estou entrando na questão se ele é antropogênico ou tropogênico, né? Se é natural ou se é por ação do homem, mas se nós estamos tendo essas maiores temperaturas, né? Nós temos mais energia no sistema. E 90% dessa energia está indo para o oceano ele está com mais energia. E para ele formar esse tipo de tempestade na zona equatorial, né, que são os ciclones equatoriais, que começam com uma depressão tropical, depois vai para o ciclone e aí formam os furacões, ele precisa de energia, porque ele se alimenta da energia do oceano, das altas temperaturas do oceano. Então, os cientistas, hoje em dia, não se bateu o martelo do ponto de vista de que, devido às mudanças climáticas, eles estão ficando mais intensos, porque ainda é muito cedo em termos de observação. É que nem eu vou dar um exemplo aqui. Em 2004, nós tivemos um furacão na costa de Santa Catarina. É verdade. Né? Só que climatologicamente, que abrange um tempo maior, eu não posso dizer que é uma característica da costa de Santa Catarina que se forme o furacão. Porque aconteceu em 2004. Né? Desde que se tem registros, um único.
Então, como as mudanças climáticas envolvem uma mudança no clima, nós precisamos ter uma amostra, um estudo maior, né? Então, ainda está muito pequeno esse tamanho dessa amostra. Mas os indícios, né, apontam de que essa relação ela está aí e nós já estamos sofrendo a consequência delas, porque o furacão Irma foi um furacão muito intenso, Sim. né? E não sei se vocês tiveram a oportunidade de olhar a imagem de satélite dele, ele foi um furacão enorme. Sim. Ele foi muito grande. Dizem que tinha no seu ápice lá o tamanho quase que de um estado, eu sei, o estado de São Paulo, alguma coisa assim, era muito imenso realmente, né? É muito grande. Quando ele atingiu ali o estado da Flórida, ele praticamente que cobriu a Flórida inteira. Não sei se vocês viram, eu como meteorologista muito acompanhei. Muito né? bonito, né? A imagem do satélite. Não, e como eu tenho um irmão que mora em Miami também, eu estava preocupada com meu irmão. Então eu juntei o útil, ali a preocupação. Tá certo. E até nessa questão, você disse em Santa Catarina, né, que teve esse caso. No Brasil, tem áreas, tem regiões onde isso pode acontecer, até nas questões das mudanças climáticas, que se possa imaginar como que as mudanças climáticas possam alterar o clima no Brasil? Então, os estudos eles apontam que das principais consequências das mudanças climáticas seria o aumento dos eventos extremos. O que eu quero falar com eventos extremos? É uma questão de uma chuva mais acentuada, de uma estiagem mais acentuada, esses extremos, né? Que em muitas regiões as pessoas não estão preparadas, né? Principalmente em localidades mais pobres, se sente muito esse impacto, que aí nós já entramos na questão do desastre natural que está associado com o extremo meteorológico, né? Então, essa é uma das consequências das mudanças climáticas, aumentar esses extremos. Nós tivemos, eu não vou lembrar se foi o ano passado, ou se foi em 2016 ou 2015, que deu uma ventania muito forte na região de Sorocaba, São Roque, eu não sei se foi isso aí. Como diferenciar o que é tufão, tornado? Como essas definições são feitas? Até para a pessoa entender o que passou. Porque a gente fala assim, passou um furacão aqui. Não tem furacão no Brasil? Essa é a questão. Né? Não, tivemos desde que se tem. Eu deixo bem claro que tivemos um furacão na costa do estado de Santa Catarina desde que se tem registros, certo, né? Uhum. Lá atrás, pode ser que tenha acontecido. Então, não podemos dizer que nunca tinha acontecido, não sabemos. Mas desde que se tem registro, não tínhamos, né? Tornado, né, que se forma até aqui no interior de São Paulo, ele se forma sobre a terra, né? Um furacão, ele já vai se formar, ele vai depender das condições oceânicas, da temperatura do oceano, né? E o furacão, ele tem vários nomes dependendo da região. Que agora eu não vou me lembrar certinho os nomes, mas lá no Oceano Pacífico eles dão um outro nome, né? Mas assim, o tornado, que até teve um clássico, acho que em 2005 em Indaiatuba, acho que foi. Que pessoas filmaram e tudo mais. Exato, verdade, ele se forma sobre a terra, né? Que dá aquela formação interessante, né? Que você aquela consegue, forma de funil, que liga uma nuvem, né? Muito, olha que interessante, hein? Bom, tá todo mundo perguntando como é que tá a questão de chuva. Vai chover, não vai? Quais são... você que tá ali dentro, professora, sabe ver o mapa. O Daniel fala, você erra sempre. Então eu não tenho um mapa aqui na minha mão. Você tem um mapa atualizado lá. O que a gente pode dizer para os ouvintes? Bom, eu também não tenho um mapa aqui na minha mão. Bom, o que eu vi ontem da previsão do tempo é que tá previsto chuva para essa noite, de hoje para amanhã, certo. Mas mais amanhã, né? Se vocês perceberem, o tempo já deu uma mudadinha hoje, né? E eu espero que não seja uma chuva passageira, porque eu tô sofrendo bastante com a seca, né? Você e um monte de gente, viu, professora? Com essa estiagem danada, é muito pó, né, que tá no ar, né? Exato. O nariz fica, né, seco, água o tempo inteiro, né? Inclusive aconselho a todos a tomarem bastante água. É isso aí. Professora, obrigado, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Sempre que puder, eu quero que a senhora venha aqui para a gente poder conversar sobre essas questões que atingem, até porque nossa audiência é muito grande aqui na região, tem muita gente que está no campo e aí muitas das culturas dependem realmente de chuva, né? Muito. E eles ficam preocupados, né? Chove, não chove, o que fazer, então muito certamente, sintomático. E esses eventos extremos, eles podem influenciar muito no cultivo agrícola, né?
não tenha dúvida. Mande um abraço lá pro pessoal do IPMET, tá certo? Mandarei, obrigada. Pro nosso querido Santista lá, que né, já deu... O Figueiredo, um Santista inveterado. A gente tava conversando aqui quando ele veio, a gente quase descambou para falar sobre futebol. Falei, vamos voltar que o negócio aqui é sobre sobre outro tipo de campo. Se for falar de futebol comigo, vai ser sobre o Internacional de Porto Alegre, né? Então, Daniel, o que podemos falar sobre isso? Você está confiante que o Internacional vai sair da segunda divisão? Eu não sei eu prefiro não opinar. Sobre isso, sem previsões. Sem previsões. Tá certo, professora. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço, bom dia para você. Tá Obrigada. certo?